Olá, aqui é o canal do Luan e vamos para os comentários continuando com as análises de Chainsaw Man, episódio 2 agora apresentando a Power, né? Por isso que eu falei, pois coloquei só Power, né? Então, a gente conhece também, hein? O nome dessa garota aí que é Machman, né? E ela pergunta para o nosso protagonista, cadê na próxima cena, se ele, como é que é o nome dele, ele chama da Jin, e ela pergunta também se ele está com fome, e ele fala que sim. Então, essas são as expressões, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já acho que já disse isso, mas já voltando também, se inscreve no canal, não deixe de sempre curtir o vídeo, porque tô tentando ter uma meta daí no último vídeo que bateu em alto tava com 50 ou 30 likes. Vamos ver se esse vídeo aqui bate o número de likes. Então preciso de ajuda de vocês com isso, número de likes. Então ele pergunta o nome dele, e aí ele responde da Jin, e depois ela pergunta se ele estava com fome, ele responde que sim. Então, e aí ela fala assim: a partir de agora você vai ficar em minha tutela. Qualquer coisa que eu perguntar, você diz sim ou uau, né? Então provavelmente ele vai ser tratado como um cachorro para ela. Então, será que vai ter como eu sou, vamos lá, vou falar aqui. Eu não li o mangá, né? Então não sei se vai ter alguma relação lá na frente entre eles dois ou não, né? E aí ele diz que sim, então toma. E ele fala assim: pô, o local que a gente vai aqui, não, você não pode ficar sem camisa, então tá aqui. Ela dá o casaco preto dela lá, e aí ele agradece a ela. E aí ele, nos pensamentos dele, ele fala assim: cara, as pessoas não costumam, as pessoas evitam de dar alguma coisa para ele, que ele está sujo, imundo. Então, as pessoas evitam ele nessa questão. E ele diz que ela não, tá dando tranquilo. E a questão é que será que é alguma coisa em troca ou não, né? Então, após isso, né, ele chega de um fundão com salsicha, e ele até lhe pergunta para ela se pode, ele diz. E aí ele começa a apagar, né, tempo. E aí ela pergunta se está tudo bem, ele fala que está tudo bem. E aí ele fala, tá aí o preço, né, das coisas. Quem entende muito sobre dólar, né, dizem que é só cortar um zero. Então faz as contas aí, quanto fica isso em dólar. Aí de dólar passa para real, aí vocês dizem que fica mais fácil. Então fica aí quem entende muito dessas coisas. Então, e aí ele fala que é muito, né? Então ela fala. E aí depois ela fala, não precisa, e depois ela pergunta como ele chegou na situação que ela se encontrou ele. E aí ele diz que ele diz isso pra ela, que se fundiu com um cachorro do motosserra lá, um monstro lá, que se fundiu com ele. E aí ela diz: ah, então por isso eu consigo sentir o cheiro de duas pessoas, que é do humano, né, que é você, e do monstro que está dentro de você, que mantém você vivo, né? E aí ele fala assim. E aí é a cena que ele apaga de novo, né?
E na próxima cena ele já acorda nessa cena aí. Só que eles já se levantam logo. E depois, cara, cadê a comida que ele pediu? Ele fala que tá aqui, mas ela pergunta depois, cadê a próxima? Essa cena aqui mesmo. Mas ela pergunta pra ele se ele consegue comer sozinho. E aí ele fala que não. E aí ele dá na boca dela, ela dá na boca dele. E aí, e após isso ele pergunta uma parada aqui que eu achei estranha, né? Como eu disse, não leio o mangá e é por isso que eu perguntei se ele, lá na frente eles vão ter uma relação lá na frente. Que ele pergunta pra ela qual tipo de homem ela gosta. E aí ele fala, ela responde como o nosso protagonista. Beleza. Na cidade ele fica com os pensamentos que qualquer um ficaria, né? Pô, será que ela tá gostando de mim? Né? Porque como gosta de uma pessoa como eu, ele se rebaixa tanto, porque ele é, pô, funcionado, não tem trabalho físico constante, né? E onde me encontrou é um local miserável. Eu podia estar morto naquele momento, mas ele não está, né? E aí os pensamentos voam até que eles falam assim, aqui, ó, o quartel-general dos caçadores hoje, né? De monstros, né? De Tóquio, do Japão, né? E aí, e ele fala aqui, ó, tá aqui. Quando você está aqui, eles vão mostrando o local e ele fica, os pensamentos dele voam e aí ela entrega e fala, pô, aqui você tem que usar esse uniforme aqui, então vistas, e ele visto. Então beleza, ela fala assim, beleza, agora você vai trabalhar com ele, então vai. E aí ele fala assim, não, mas eu já trabalho com máquina, e ele fala, não, minha classe, né, então eu tenho uma divisão, melhor falar entre divisões, né? Então, minha divisão é um pouco mais alta do que a de você. Quando você aumentar a divisão, nós podemos trabalhar junto. Então, talvez, será que é essa a motivação dele? Aumentar a divisão? Lembrando que já são quase 1h30 da manhã, né? Então, estou fazendo esse vídeo muito tarde. E aí, ele fala que tá, beleza. E ela ajeita a parada dele. E eles andando, ele pergunta pra ela, pra outra pessoa, fala assim, cara, que tipo de homem, a máquina gosta, né? Então, e já pula porque eles vão pra um beco e começam a brigar, né? Porque ele pensou assim, cara, que história é essa? Que você está aqui e se tornou dessa divisão, né? A divisão é baixa, mas não é tão fácil entrar. Então, desiste logo. E aí, teve várias cenas de luta aí, né? Que depois ele fala assim, cara, foi a primeira vez que eu tive uma vida normal, né? Tem uma roupa aqui que ele falou aqui, né? E ele olhando assim pra ele, nosso protagonista, não tive uma vida muito normal. Primeira vez que eu como uma comida normal e uma roupa normal, né? Sem que tivesse alguma coisa de valor. Ou que alguém, pelas dívidas que ele teve, né? Ele tem entendimento, né? Então, se era pra viver assim, ele vive tranquilo. Então, próxima cena, a briga entre eles dois ainda. E aí, após isso, ele dá uma desculpinha. Aqui, o nosso protagonista dá uma desculpinha que ele foi atacado pelos demônios. Beleza.
E aí a máquina fala assim, pelo visto vocês conseguiram trabalhar juntos. Parabéns pra vocês. E aí segue a onda porque ela fala assim, cara, não importa o que aconteça. Você vai entrar na divisão, então, nem que custe isso a sua vida, né? Porque ou você entra na divisão ou ele morre. Então, e aí ele pergunta pra ele se ele fez, se a garota fez alguma coisa pra ele. E ele fala assim, então, ela é uma boa pessoa, me ajudou muito nos meus momentos difíceis. Beleza. Beleza. Na casa do cara que apareceu na cena anterior, ele teve um momento de café da manhã normalmente, tomou um banho normalmente, né? Coisas que no nossa vida ele nunca viveu, ele está vivendo agora. Então, muitas coisas aí que ele não viveu vai viver agora. Por isso que essa cena talvez vai ser importante. Então, mais uma cena de ação que vai ter. Os policiais falam assim: encontramos um cara que foi incorporado em um humano, foi incorporado um monstro, então precisamos da ajuda de vocês. Vai lá. Beleza. Ele chega, ele pergunta pro nosso protagonista se você nunca foi pra escola, porque tem um sapato lá escolar e ele pergunta pra ele se ele foi pra escola. Ele fala que não. Tá, beleza. E aí, na próxima cena, e ele fala que eu já expliquei, que é um monstro possuído por um humano e esse humano tá completamente alucinado. E aí, mais umas cenas de luta aí, e quando ele fala assim, cara, e esse cara de cabelo preto fala assim, beleza, agora eu quero ver se você é útil para alguma coisa. Se transforma num monstro da motosserra que eu quero ver se você é muito bom. E aí, que a gente deu para entender que ele não usa, né? Ele não usa, e aí o cara de cabelo preto fica furioso, cara, por que tu não usou seu poder? E aí, ele responde, cara, não achou necessidade. E ainda, para piorar, dói muito quando ele se transforma, né? Ele fala que dói para burro, então ele sofre com a transformação. Então, para você entender mais isso também, ainda ele sofre com a transformação. Então, a próxima imagem ele fala, os caçadores de humanos não pode ter pena, né? O lado afetivo pelos monstros. Então, ele explica por que ele caça, porque sua família foi massacrada pelos monstros. Ele só tinha uns 8 anos, 7 anos. Então, sua família foi massacrada por isso. Então, nosso protagonista fala assim, cara, eu tenho um lado mais afetivo porque um deles foi meu amigo. E aí, a próxima cena, ele fala assim, vou me lembrar disso. Talvez seja lá na frente ele vai se tornar um amigo dele. E aí, a próxima cena, ele relembra tudo o que aconteceu já nesse episódio. Que ele tomou um café da manhã normal, tomou um banho normal. Teve as coisas normal que aconteceu na vida dele que na sua vida humana normal não viveu, né? Por isso que ele tá vivendo normal, né? Não importa o que aconteça com ele vai viver, né? Então, aí na próxima cena ele pega uma revista adulta e fala, poxa, que legal. E aí ele nunca tocou nas partes angelicais das meninas e esse fala assim, beleza, esse é o próximo sonho que eu vou tentar adquirir, né? E aí tá a cena que ele quer fazer e depois ele
fala muito alto que fala assim, cara, peraí, o que tá fazendo? Beleza, aí para na máquina e fala assim, beleza, a partir de agora você vai trabalhar com a outra pessoa. Dajin, né? Ele fala, cara, Dajin em japonês não é estrangeiro? Quem entende muito em japonês aí e pode comentar. Eu acho que Dajin é estrangeiro, né? E aí, após isso, ele fala, pô, beleza, quem é? E ela fala assim, cara, o problema é que ela atrai muita atenção das pessoas. Você vai ter que pelo terraço, então fique bem atento. E ela aparece, é a Power, né? É uma das personagens que eu gostei muito também nesse episódio, que a Power também é meio humana e meio demônio. Só que a única diferença é que ela mostra o seu lado demônio. Então, com seus chifres chamam muita atenção e ela precisa, vocês precisam ir pro terraço. Aí, eles andando para encontrar monstros, e é a cena que tá na thumb, né? Que ela reclama com o humano, e aí, humano, você não tem monstro para ela matar? E aí continua andando, não encontram monstros. Aí ele fala, se você vê alguns policiais desconfiando de vocês, mostram carteirinha, vocês são caçadores de monstros e ninguém vai desconfiar em nada. Beleza. A cena passa pra essa cena aqui que ela fala assim, cara, não encontramos nenhum monstro, né? Pô, será que tá vendo? Até que ela escuta um barulho, um cheiro de sangue e vai investigar. E aí, esse demônio é papino humano, né? Do mar. Então, ela vai e essa cena também é muito interessante porque ela usa o sangue como arma, então talvez seja mais explorado quem entende isso. Então ela usa, então, e ela fala, finalmente matei esses monstros, e começa a falar um palavrão e aí ele se surpreende com ela. E aí, esses são os comentários de hoje. E aí, como eu disse no começo desse vídeo, e para finalizar, como eu disse, eu preciso do like de vocês para que eu entre em alta. Né? Como eu disse também, o último vídeo caiu para 50, subiu para 58 de likes. Então, dá like, ajuda aí, valeu.